Mas tu eu acho que foi um dos primeiros caras que começou a fazer podcast, né? Porque eu lembro que eu acompanhava o teu lá no início. Assim, com vídeo, sim. Assim, com vídeo, sim, né? Porque, cara, eu venho dizendo que, assim, muita gente fazia podcast antes, né? Da gente, desse rolê do podcast de vídeo, dessa explosão do podcast de vídeo no YouTube e tal, né? Mas a maioria tava ali no Spotify. Nós tem muito aí, o milkshake chamado Wanda, o Jovem Nerd, pô, sei lá, eu posso citar vários aí que estão há bastante tempo fazendo. O Não Ovo, né? Mas, cara, com vídeo, assim, nessa levada mais... Comezinha e tal, conversa. Quase mais americanizada, se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que a gente pode, porque eu acho que os Estados Unidos, ele popularizou esse formato, assim, criou e popularizou o podcast como um programinha de vídeo e de entrevista, não sei, quer dizer, de entrevista não, mas de vídeo principalmente. Uhum. E, cara, aí eu comecei a fazer, realmente, lá em 2018, assim. E eu lembro muito que lá no começo, entre as minhas pesquisas, porque eu fazia uma pesquisa ali no YouTube, quando eu tava começando, nos primeiros meses, foi novembro de 2018, eu ficava pesquisando no YouTube, assim, podcast. Aí eu ia lá no filtrar, né? E colocava as últimas 24 horas, mais de 20 minutos, Brasil. Uhum. Aí eu ficava checando quem tava também começando essa onda. E eu via o pessoal do Flow e eu via você também fazendo o saco cheio, né? Uhum. Só que só tinha áudio nessa época. Não tinha Só vídeo. tinha áudio. E quando você começa com o vídeo? Com vídeo foi em 2019. Tá, perfeito. Que eu também via isso numa escrivaninha ali, né? Numa bancadinha ali e tal. Na tua casa. Na minha casa em Porto Alegre. Largado, falando várias. Porque eu fazia só em áudio e aí eu acompanhava uns comediantes de fora e eles começaram a fazer em vídeo. E aí eu resisti até botar uma câmera do lado da escrivaninha, que já era onde eu gravava o áudio, só botei uma câmera e segui fazendo como era antes. Perfeito. Né? Mas por que você acha o porquê dessa resistência, assim? Porque dá mais trabalho, você acha? Não, porque eu gosto de rádio e eu gosto da fantasia que o cara tem, a experiência que o cara tem só ouvindo é muito diferente do que assistindo. Com certeza. Eu acho até um pecado tanta gente preferir o vídeo, porque a pessoa não sabe a experiência que ela tá perdendo só botar o fonezinho e sair ouvindo a conversa. Tipo isso, porque podcast é áudio. A priori, ele é áudio, né? E toda a criação de podcast que você pode ter, ela é a partir do áudio. Vou te contar uma experiência, por exemplo. Ano passado, a gente tava com uns amigos... Eu tenho muitos amigos eu trabalhei muito como ator e cinema, esse tipo de coisa, assim. Então, eu mergulho muito nesse universo. E a gente tava escrevendo uma série para tentar levar para um serviço de streaming. Uma série sobre futebol, sobre bastidores de futebol. Uma ficção. E a gente escreveu e a gente queria levar na Amazon. A gente queria levar lá para apresentar para a Amazon, para ver se eles topavam e tal. E a gente queria levar um monstro, né? O monstro é quando você monta umas imagens e meio tenta fazer quase que um trailer da tua série sem essa série existir. Então você pega imagens que já existem, monta e meio mostra pro cliente falando assim, é mais ou menos assim, Um gostinho, né? Isso, um gostinho e tal. E a gente resolveu, no lugar de fazer um piloto ou um monstro, a gente fez um podcast. Então nesse podcast, o que era a nossa facilidade? A gente não precisava gastar R$1. Porque a gente podia ter uma cena num jogo de futebol com 60 mil pessoas. Então, eu não precisava gastar R$1. Por quê? Porque não tem imagem. É radionovela. É uma radionovela. Então o orçamento disso tudo é muito barato. Sim, né? Você não, e muitas das produções reclamam a questão de orçamento. Então tem uma outra série chamada Homecoming. Essa série acho que é da Amazon também. Homecoming, com a Julia Roberts. Essa série, ela existe como vídeo hoje em dia, uma série e tal, mas ela nasceu como podcast. Aí acho que foi a própria Amazon olhou aquele podcast, o podcast começou a fazer muito sucesso e falou, pô, caralho, vamos fazer uma série disso aí? Vamos. Porque é legal, porque vale a pena. Então ele é uma boa porta de entrada, o áudio, entendeu? Acho que se a gente pensar assim também, a novela surgiu no rádio. Totalmente. E depois foi pra televisão. Acho que a tendência de tudo é virar imagem, né? Total. Eu acho. Ainda mais hoje em dia, né, cara? Hoje em dia. E na rádio, nessa época, na radionovela, você tinha os sonoplastas que faziam os áudios ao vivo, né? Chuva, chuva! Trovão, batiam os alumínios. Muito legal. Eu sei disso porque eu estudei jornalismo na cadeira de disciplina de rádio, eles mostram. Tu estudou jornalismo também? Fiz rádio e TV. Também super então, estudei tem o rádio DRT também. Tenho. Aquele curso que é uma bosta, né? Não, cara, eu não sei porque que existe. Totalmente defasado, assim. Totalmente defasado. Nossa, mano. Olha, eu sofri lá, velho. Eu lembro que eu fazia jornalismo e eu queria trabalhar em rádio. E aí eu fiquei sabendo, não, pra trabalhar em rádio, além do jornalismo, de estar aqui, tem que ter o DRT de radialista. Isso. Aí eu fiz o intensivo lá, 1 mês. Fazendo intensivo, umas puta bobagem, nada com nada, só pra tu tirar um DRT.
Eu, cara, na facu aprendi muito pouco, assim, fui aprender mesmo sobre rádio e TV fora, assim, na TV mesmo, assim, né? E na rádio eu demorei pra conseguir trabalhar, assim. Hoje em dia eu tenho lá o programa É o Reclame na Play, que é toda terça às 7h30, na Play FM, que é uma nova rádio do Grupo Bandeirantes. E lá, cara, eu tô fazendo rádio, mano, e eu acho mó legal. É um estúdio lindo que a Rádio Bandeirantes tem, que é um negócio, uma mesa circular, assim, com uns quadradinhos e tal. E aí, cara, tá sendo uma puta experiência legal, assim, trampar com rádio. Mas sem vídeo. Tem vídeo. Tem vídeo? Tem vídeo. Tá. Não tem escapatória a mais. Pois é. Até as rádios estão querendo virar um pouco TV, né? Eu acho que assim, cara, sendo bem feito, não tem problema, sabe? Eu prezo muito, a gente tava até falando no começo, fotografia, iluminação, qualidade visual, não sei o quê. Você vê um Pânico é um programa de TV, entendeu? Na rádio, então acho que ele junta tudo e 100%, tá super legal, um cenário muito bem cuidado, um cenário de TV feito pro rádio, né? Aquele cenário com aquele plasma enorme, cenário de TV. Sim, tá sim. É onde os dois se encontram e não é na TV, eu tô falando TV, mas nem é na TV, é na internet, né? Então eu acho que assim, tem uma movimentação nova, que até eu li aí em algumas matérias sobre podcast e tal, que fala que é a segunda era de ouro do áudio, eles falam. Que a primeira foi essa era da rádio, que criou a TV, quase que criou a TV, assim, né? Mas que revelou muita gente pra TV. Lima Duarte, Hebe, Faustão, Datena, Milton Neves, todos eles vêm do rádio. E agora seria a segunda era de ouro do áudio, tá ligado? Que é o podcast. Que tá evoluindo pra uma coisa de vídeo, que tá começando a mostrar novos apresentadores e apresentadoras, né? E vai saber onde vai dar isso aqui. Eu acho que tá muito no começo ainda, né? Sim. Tá Quando tu começou o teu, tu já decidiu sem vídeo logo de cara por causa da tendência que tu via lá fora? Não, cara, porque eu precisava fazer alguma coisa pra voltar a estar aí. Tá ligado? Porque assim, eu trampei muito tempo na TV, depois eu saí da TV e eu fiquei numas do tipo, não, deixa eu esperar um convite vir, tá ligado? E o convite não vinha, e eu falei, cara, eu tenho... O podcast, ele é a hecatombe de todo um pensamento do tipo assim, cara, acho que eu sei conduzir uma entrevista, né? Acredito no meu trabalho, sei montar um jogo de câmera, sei editar pra caramba, eu fui editor durante muitos anos, cara, sei captar, tem os equipamentos aqui, porque tinha uma produtora meio que tinha uns equipamentos, só precisaria comprar uns outros novos e tal. Tinha um espaço em casa. Mano, eu falei, cara, eu tenho tudo pra fazer. Eu não faço porque eu sou um... Preguiçoso. Exato, tá ligado? Tô procrastinando aqui essa ideia. E aí entra a questão do jiu-jitsu. O jiu-jitsu me ajudou muito na realização. Pegar tudo isso e falar, eu vou fazer. Ninguém me segura agora, não sei o quê. Preciso fazer isso aqui vai ser tendência. Aí eu enxerguei isso, assim, apostei nisso. Né? Enxerguei agora com o Jornal da Segunda-feira, é fácil falar, né? Do tipo, agora deu certo o podcast no Brasil. Mas comentarista de futebol, né? Isso, tá ligado? Quando o time é campeão, não, trabalho bem feito. Disse desde o começo, que é um grande técnico e tal. Mas assim, realmente, eu apostei nesse mercado. Eu falei, tem um negócio bem interessante aí. Eu, como um cara que foi VJ da MTV lá atrás, que gosta de ser esse tipo de comunicador, que queria ter um programinha de rádio, mas o rádio também não vinha, não sei o que. Eu falei, mano, fazer um podcast independente... em casa, faço com imagem, faço uma boa iluminação. Meu pai é diretor de fotografia. Meu pai, diretor de fotografia de cinema, né? Que é a iluminação. Basicamente, iluminação. Precisa dele aqui, inclusive. E tipo isso. Cara, tá lindo aqui. E eu cresci vendo meu pai fazer jogo de luz. Então, cara, eu falei, não, mano, eu vou colocar todo o know-how, digamos assim, sabe? Coisas que eu aprendi a vida toda aí nesse rolê. Deixa eu tentar colocar em um projeto independente. Eu queria entrar no YouTube, mas eu tinha medo de entrar como youtuber, sabe? O youtuber num lugar mais do moleque, bagunceiro, não sei o que. Eu falava, pô, já foi assim, cara, vou ficar ridículo fazendo isso. Tentou fazer vlogs? Tentei fazer um que teve 2 episódios bizarros, um negócio meio de futebol. E então, assim, não me achava, não me sentia confortável. Hoje em dia eu digo que no podcast você entrevista a pessoa frente a frente, assim, na coisa do youtuber você ficavam os dois sentados de frente para uma câmera, ficava lado a lado, sim, sabe? Aquela dinâmica estranha, né? Isso. O lapela, o não sei o quê. Eu vi no podcast, um combo. Isso aqui é maravilhoso, sabe? A rádio é muito bom. Isso aqui é nosso instrumento de trabalho, né? O médico, o bisturi, o não sei o quê. Às vezes o apresentador meio que não tem um instrumento de trabalho. Pô, isso aqui, cara, é o kit. É um fone e um microfone pra gente poder falar
conhecer ideias, né? Conhecer pessoas novas. A gente fala lá que no Sistema Solari a gente conecta pessoas a novos pensamentos e modos de vida. Então é meio isso, assim, cara. Esse microfone, ele é a vida, mano. Ele é a minha vida, assim, cara, tá ligado?